Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos dá o prazer da presença aqui no plenário e aqueles que nos escutam através da TV Câmara. Hoje é um dia importante para o esporte amador aqui de Pelotas, porque será certamente aprovada, e a gente espera que por unanimidade, um projeto que regulamenta verbas e valores para os desportos, para os projetos que serão apresentados aqui em Pelotas. Entendo que ainda é um projeto extremamente tímido em relação a valores, mas um passo extremamente importante, porque é um primeiro passo conseguido com muito trabalho daqueles que trabalharam nesse tema. Quero cumprimentar os colegas vereadores que trabalharam no tema esporte. Tá? Acredito que esse é apenas o primeiro passo. Eu acho que essa casa, depois de aprovado esse projeto, tem que ir em busca, Tenente Bruno, de uma coisa chamada orçamento. A Prefeitura de Caxias do Sul destina 1% do seu orçamento anual para a área de esportes. Isso sim é um passo definitivo. Hoje, o que vai se votar é um primeiro passo importante, feito com muito sacrifício pelos interessados, por alguns colegas vereadores, mas nós temos que ir em busca de verba no orçamento. É isso que vai separar o joio do trigo, de nós termos realmente uma política pública voltada ao desporto amador. É isso que a gente sonha já há algum tempo. Acho que a organização do CMD vai ser de fundamental importância. Eu acompanhei o funcionamento do antigo CMD, eu era criança, Tenente Bruno, e o meu falecido pai fazia parte, foi um dos criadores do CMD de Pelotas. Naquela época, funcionava muito bem. Hoje, nós vivemos uma outra história, tanto em Pelotas quanto no Brasil, em termos de desporto amador. Então, nós precisamos, a partir de hoje, aprovar esse projeto e tocar a bola para frente em busca de termos, se não der 1% do orçamento, que tenhamos 0,5%, que tenhamos 0,25% do orçamento, mas alguma coisa que diga que ano que vem, como o orçamento sobe todo ano, nós teremos um aumento de verba para isso. Uma parte com muito prazer para um dos proponentes do projeto, o vereador Tenente Bruno. Obrigado, senhor presidente. Vereador, professor Adinho, quero agradecer a Vossa Excelência primeiro pelo aparte e também o senhor, mais do que ninguém nessa casa aqui, pelos anos que tem de luta na área da educação física, na área do esporte. Quanto o senhor já representou a nossa cidade aqui, professor, junto com as suas equipes, aí, levando o nome da cidade, abrilhantando o nosso esporte. E o senhor, mais do que ninguém, eu me incluo na lista dos que entendem ser importante, mas vejo o senhor como um dos principais aqui defensores dessa casa, nesta lida do esporte. Professor Adinho, o esporte muda a vida das pessoas, muda a vida do jovem, muda a vida do adolescente, da criança, muitas vezes com deficiência física, e ele supera a autoestima, lembra bem aqui o vereador Vitor Palladini. Então, na verdade, o esporte só traz o bem, só o bem. Então, Vossa Excelência tem toda a razão, esse vai ser um marco. Veja que essa luta, professor Adinho,
vem desde o seu pai. Desde o seu pai já era um sábio e conseguiu passar para o senhor, para Vossa Excelência. E que bom nós estamos aqui, professor Adinho. Eu espero que hoje, novamente estão aqui as pessoas, a gente consiga aprovar esse projeto, que, como o senhor falou, é um marco, é um início, onde a gente tem que buscar aperfeiçoar, e principalmente nessa questão que Vossa Excelência falou, de garantir pelo menos um valor, né, que se possa começar os trabalhos, e a partir daí a gente tentar de outras formas buscar com as empresas, e até com outros parlamentares do governo federal, através de emendas, dinheiro para colocar nesse fundo. Mas o importante é garantir um fundo, né, através de uma imposição orçamentária, que aí o prefeito, independente de qual que seja, ele vai ter que aplicar aquele percentual, né? E aí, sem dúvida, professor Adinho, vai ser um benefício para todos. Parabenizo Vossa Excelência pelo tema que traz a baila aqui novamente. Obrigado. Só para terem uma noção, nós já fomos várias vezes ao Ministério dos Esportes, e o que é sempre perguntado? Se Pelotas tem uma lei específica para o desporto. O que está se fazendo hoje, e eu quero, com o maior carinho, deixar bem claro, eu não tive participação nessa lei. Tem que ser dito. Mas isso abre uma porta enorme para a cidade de Pelotas, junto ao Ministério do Desporto. E os vereadores que participaram disso merecem todo o meu apoio. Quero dar uma parte para o vereador Beto das Retreias, com muito prazer. Eu queria só lhe cumprimentar por trazer esse tema. Há alguns dias essa casa tem debatido, fizemos audiência pública com outros colegas vereadores. Eu queria só que ficasse registrado, e aqueles que nos acompanham na assistência ou pela TV Câmara, esse projeto é um dos projetos mais importantes deste ano dessa casa. De todos os projetos que entraram, vão entrar, tenho certeza, porque esse projeto, para nós buscar alternativa, recursos, para não ficar no individual, toda vez que um atleta quer participar de uma competição, tem que bater a porta de um vereador, de um secretário, de uma empresa, fica no individual. Essa coisa tem que ser coletiva, tem que ter uma política pública coletiva. E aqui e quando se tem oportunidade, quantas vezes é o futebol feminino do Pelotas, é a natação do Clube Brilhante, é o atletismo, as lutas marciais que levam o nome da nossa cidade. E muito mais do que isso, cada real investido no esporte é uma economia lá na saúde pública, é na segurança, porque nas periferias esses atletas vão ser ressocializados, muitos de famílias humildes, de bairros de periferia da nossa cidade. Por isso, investir em esporte é saúde, investir em esporte é cultura. Por isso, o governo, nos seus orçamentos, queira no município, no Estado ou na União, tem que colocar um percentual, e não um pequeno percentual, um percentual que tenha política pública permanente para o setor do esporte da nossa cidade. Por isso, a nossa bancada, deliberada em reunião que fizemos, todos os 4 vereadores votaremos a favor e somos defensores de todo e qualquer recurso que seja designado para o esporte da nossa cidade. E quero mais uma vez cumprimentar aqui todos os abnegados, treinadores, professores, desportistas que estão aqui e quase que já faz mais de semana nessa peregrinação, e hoje esse plenário vai votar, essa casa vai dar um exemplo, e nós temos que votar esse projeto na manhã de hoje, aprovando o projeto do ProEsporte. Obrigado, vereador Adinho, quero lhe incluir com Vossa Excelência como militante do esporte da cidade também. Obrigado. Obrigado. Eu quero só, para encerrar minha fala, cumprimentar a equipe de desporto da SMED, que foi incansável nesse trabalho, a representação do Clube Brilhante, que tem se feito presente diariamente nessa casa, e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, conseguiram colaborar para que isso se efetivasse. Esse é o primeiro passo importante. O próximo, certamente, Tenente Bruno, nós teremos que buscar um percentual definitivo no orçamento de Pelotas, que eu repito, em Caxias é 1% do orçamento,
e que nós temos que buscar alguma coisa para que, anualmente, a partir do momento que o orçamento é aumentado, essa verba seja aumentada automaticamente e não precise os desportistas de Pelotas estarem sempre com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda aqui dentro dessa casa. Cumprimento a todos, Clube Brilhante, SMED, desportistas e principalmente os colegas vereadores. Parabéns.